em tempos de CESP, nós não poderíamos deixar de vir aqui para a gente trabalhar essas questões. Você que está se preparando, né, para concurso, para a banca CESP, nós vamos começar agora uma bateria de questões CESP, né, resolvendo as questões e trazendo a teoria que está relacionada com essa questão, né, para que você possa, né, aprofundar o teu conhecimento e gabaritar a prova de administração. Só para lembrar, né, a gente tem um livro publicado, Administração Geral e Pública para Concurso, né, e nesse livro nós temos aí os assuntos relacionados não só com a administração geral, com a administração pública, e também nós temos vários temas de gestão de pessoas que a gente traz nesse livro também, né? Então, aproveita lá na editora Juspodium, né? Fora isso, a gente tem vários cursos gravados, né? De começando do zero, lá no CERS, né? Que é o Complexo Ensino Renato Saraiva. Então, você aí pode nos procurar para você buscar aprofundar. E se não quiser nada disso, quiser ficar assistindo, né, as nossas aulas aqui no YouTube, né, as nossas entradas aqui no YouTube gratuitamente, né, e ainda com alguns materiais que a gente coloca, né, fica aí a dica e ficamos aí à tua disposição, porque o importante para a gente é a tua aprovação. E vamos fazer questões de CESP, vamos falar hoje do assunto gestão de pessoas. E aí eu queria trazer, né, uma questão bem agora recente, saída do forno, né, que veio, né, na prova, né, da ABIN. Olha aí o que traz essa questão ligada à gestão de pessoas. Olha o que está colocado. Julgue o próximo item referente ao conceito de gestão de pessoas e a função do órgão responsável pela gestão de pessoas nas organizações. E aí a questão diz: do ponto de vista de gestão de pessoas, os empregados vinculados à organização compõem o patrimônio físico da organização. E aí eu queria que você prestasse atenção e que você olhasse para mim. Vê só. Quando a gente fala dessa área de gestão de pessoas, a gente sempre comenta que ela exerce uma função de staff, ou seja, uma função de apoio aos gerentes de linha, que são eles que têm a responsabilidade pelo gerenciamento das pessoas. Daí o jargão muito famoso, que cai bastante em concurso, que diz assim: a responsabilidade é da linha, e a linha é o chefe, e a função é do staff. Quando a gente fala na evolução dessa área, que é uma área que cuida não só das pessoas, mas que cuida também do alcance da estratégia da organização, a gente fala, né, que hoje a gente não vê mais as pessoas como recursos, que isso era uma visão tradicional, isso era uma visão do passado. E aí quando a gente estuda a evolução, né, desta área, a gente vê que lá desde os idos de 1900, que a área vem tratando as pessoas, né, como recursos a serem desenvolvidos, treinados e capacitados. Daí o nome anterior ser Departamento de Recursos Humanos. Só que hoje, gente, depois da década de 90, depois da crise na qual as organizações tiveram que se refazer, se reinventar, né, elas descobriram que são as pessoas os únicos ativos vivos da organização, que as pessoas são essência da organização e as pessoas contribuem com suas ideias, porque as máquinas elas servem de apoio para acelerar, né, a produção do conhecimento, mas acelerar no sentido de produzir mais, né, no sentido de processar as informações, porque são as pessoas que levam as informações, são as pessoas que têm as ideias novas, são as pessoas que permitem que as organizações gerem vantagem competitiva. As máquinas, a tecnologia é simplesmente plataforma, é apoio. Então, na visão moderna, a gente entende que as pessoas não são mais recursos, que as pessoas são patrimônio. E quando eu falo de patrimônio, eu estou falando que é a diferença entre receitas e despesas, ou seja, é o que a gente tem de líquido, é o que a gente tem de concreto. Só que aqui nessa questão, e aí olha para a questão, eles cometem um equívoco, olha para cá. Eles dizem assim, ó:
que as pessoas, os empregados, eles compõem o patrimônio físico, gente. Eita, já veio até a resposta. Ui, andou até, né, tudo errado. Que as pessoas, na realidade, são o patrimônio físico. Eu já sei por quê, eu não peguei a canetinha, né? O patrimônio físico da organização. E isso não tem nada a ver, né? As pessoas são o patrimônio mental, são os ativos vivos, as pessoas são consideradas patrimônio vivo da organização. Essência. Patrimônio físico, gente, é o quê? Equipamentos, são máquinas, né? São patrimônios físicos. As pessoas não são patrimônios físicos, as pessoas são o patrimônio mental, são essência, é o único patrimônio vivo que as organizações possuem, né? E tem uma importância, né, como a gente diz, né, maior de todas, porque são as pessoas que permitem, através da inovação e da criatividade, o alcance dos objetivos organizacionais. E por isso que essa questão está errada, tá bom? Porque na realidade as pessoas não são patrimônio físico. Físicos são máquinas, são equipamentos, tá certo? E não são equipamentos e não as pessoas, tá bom? Pessoas são patrimônios vivos da organização. Errada essa questão da BIM por conta desta palavrinha só, ok? Vamos a outra questão e olha o que diz. Em relação à gestão de pessoas, né? Observe, foi uma prova agora de 2018. Julgue o item que se segue. E aí, olha o que diz. No âmbito da gestão de pessoas, os funcionários de uma organização são vistos como talentos, fornecedores de competências fundamentais para o sucesso da organização em questão. E aí eu queria fazer um comentário com vocês. De novo, mesmo tema, quando a gente estuda a evolução desta área de gestão de pessoas, a gente diz que hoje a visão é de entender as pessoas como sendo ativos vivos, prontos para entregar o seu capital intelectual. E o que é o capital intelectual, gente? São os ativos intangíveis, as ideias, os pensamentos, a inovação, as práticas, as expertises, os resultados que as pessoas entregam para a organização, e isso significa dizer que as pessoas estão entregando as suas competências. E quando a gente fala de competência, a gente está falando de um conjunto sinérgico de conhecimentos, de habilidade e atitude. A palavrinha competência é uma palavrinha moderna, é uma palavrinha do bem. A gente diz que dentro de uma visão moderna da gestão de pessoas, nós vamos trabalhar pessoas transformando-as em talento. E nós vamos pegar esses talentos e vamos tentar transformá-los em capital humano. Na seguinte ordem, olha para cá. Nós vamos pegar pessoas, e a partir do desenvolvimento do que a gente chama de chás da competência, nós vamos transformar essas pessoas em talentos. E o que são os chás da competência? É um conjunto de conhecimento, de habilidade e de atitude. E a pessoa que desenvolve esses chás, que a gente chama, podem ser considerados pessoas competentes. Mas isso não é, ou digamos assim, o único fundamento, não obstante ser uma palavrinha do bem para a modernidade, porque a gente também tem o objetivo de transformar os talentos no que a gente chama de capital humano. E o que é o capital humano, gente? É o talento dotado de competência que agrega valor à organização, agrega valor a organização. Aí você está dizendo, Beth, como assim, gente? Isso aqui, transformar pessoas em talentos e transformar talentos em capital humano significa gerenciar o capital intelectual intangível na organização. Significa gerenciar o saber, significa gerenciar o saber fazer e o querer fazer. Ou seja, conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Na hora que você consegue gerenciar estes ativos intangíveis, né, você consegue fazer com que esses talentos entreguem o que tem de melhor para a organização. E isso que eu estou te dizendo é o que tem de mais moderno. Ou seja, quando você enxergar estas palavrinhas na prova, né, e ele transfere isso numa
visão moderna, você pode botar que está correto, porque a palavrinha competência, a palavrinha talento, a palavrinha capital humano, a palavrinha agregar valor alinhado com a estratégia, é isso que as organizações buscam e é isso que tem de mais moderno no cenário organizacional ligado à gestão de pessoas. Por isso que essa nossa questão está absolutamente correta, né? Então, o que significa dizer que isso está correto? Significa dizer, peraí, deixa eu pegar aqui, significa dizer que ele fala que as pessoas são vistas como talentos, ou seja, os funcionários como talento, fornecedores de competências fundamentais. E a gente sabe que competência significa um conjunto de chás para o sucesso da organização, ou seja, eles fornecem essas competências e se ele fosse além nessa questão, dizendo que as pessoas fornecem as competências, transformando isso em capital humano, que são os ativos, vou trazer outras palavrinhas do bem, tá? Que são ativos intangíveis da organização, né? Que estão ligados ao que a gente chama de capital intelectual. Você diz assim, Beth, quanta palavrinha. Pois é. Se ele falar em capital intelectual, ele está falando de quê? De intangível. Ele está falando de ideias, de pensamentos, de criatividade. Ele está falando de expertises, de práticas. Ele está falando de motivação, de atitude. E isso, gente, não é concreto, isso é intangível. E é a partir do gerenciamento destes fatores intangíveis que a gente chama de capital intelectual, que a gente vai gerar os ativos tangíveis, ou seja, grana para a organização. É gerenciando o intangível, as ideias, as expertises, as práticas e os resultados que a gente gera os resultados tangíveis, o lucro, né, os resultados financeiros que a organização precisa para sobreviver. Então a gente fala hoje que nós estamos na era do capital intangível, na era do capital intelectual, na era do talento que agrega valor à organização. Beleza? Tranquilo? Dominado? Só que eu não queria fechar assim. Eu queria ainda trazer mais uma dica para vocês, né? E quem escreveu sobre isso foi esse autor que está aqui, né? Pelo menos foi o que eu peguei na internet. E ele diz uma coisa muito interessante. Cada escolha, uma oportunidade. Cada queda, um aprendizado. Cada atitude, uma consequência. Lembra disso. A atitude que você tem hoje vai gerar uma consequência no futuro. As quedas têm que servir como aprendizado. As escolhas têm que servir como oportunidade. Mas o mais importante é a gente persistir, é a gente continuar até a gente alcançar, porque o tempo vai passar de todo jeito, e aí você vai olhar e vai dizer, por que eu não fiz? Por que eu não lutei? Por que eu não me determinei? Nada é fácil, gente, mas nada é impossível quando a gente quer. Lembra-se disso, tá bom? Cheiro no teu coração e até a próxima dica, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau!